Começando agora mais um Se Liga Economia, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje, 26 de junho de 2025, a gente vai dar uma olhada no que rolou ontem na economia aqui e lá fora. Teve revés para o governo na Câmara, né? Dólar subindo de novo por aqui, mesmo caindo lá fora. Meio confuso isso. Setor de tecnologia brilhando com inteligência artificial, como sempre, quase. E até um respiro nas tensões geopolíticas mexendo com petróleo e ouro. Vamos analisar isso tudo. Para começar, então, aqui no Brasil, a Câmara deu uma freada nos planos do governo, né? Derrubaram aquele decreto que mudava o imposto sobre operações financeiras, o IOF. Exato. E parece que isso pode significar, assim, uns 10 bilhões de reais a menos na arrecadação. É bastante coisa. Bastante. E essa notícia ela não vem sozinha, né? Chega junto com outros dados que, acendem um alerta. As contas externas do Brasil, por exemplo, tiveram o maior déficit para o mês de maio desde 2022. Chegou a quase 3 bilhões de dólares. Nossa! E tem mais. O investimento estrangeiro direto, aquele que vem para ficar mesmo na economia real, sabe? Sei o IAD. Isso. Acumulou o menor valor de janeiro a maio desde 2021. E ainda saiu uma projeção indicando que 1.200 milionários devem deixar o país em 2025, 50% a mais que no ano passado. Caramba! E isso tudo junto, assim, sinaliza uma percepção de maior risco, sabe? E desafios fiscais aqui dentro. Nossa, um quadro complicado mesmo. Mas, por outro lado, teve notícia boa também, né? Vi que alguns setores estão, mandando bem. Sim, sim. Nem tudo são nuvens carregadas, felizmente. O setor de papel e celulose, olha só, bateu o recorde de exportação em maio. Um salto de mais de 40% em relação a abril é muito expressivo. 40%? Exato. E o agronegócio continua forte, né? O PIB do setor crescendo quase 6,5% no primeiro trimestre de 2025. São setores mostrando resiliência, né? Ajudando a segurar a barra um pouco. Que bom. Importante ter esses motores funcionando. E lá fora, como é que foi? Bolsas americanas tiveram um dia meio morno ontem, né? Mas a turma da tecnologia continua voando alto. É essa dinâmica que a gente está vendo. Empresas como Nvidia, Microsoft bateram novos recordes. Tudo puxado pela febre da inteligência artificial. A Micron Technology, também de chips, reportou receita recorde por causa da demanda de IA. Aí, agora em tudo. Tá, sim. Mas, por outro lado, os índices mais gerais, tipo o S&P 500, o Dow Jones, ficaram mais estáveis ou caíram um pouquinho. Isso mostra um foco muito grande do mercado em tecnologia, né? Mesmo com os bancos centrais sinalizando, tanto o Federal Reserve lá fora, quanto o nosso Banco Central aqui, falando que os juros devem continuar altos por mais tempo para controlar a inflação. Entendi. E o dólar? Essa parte ficou confusa para mim. Caiu lá fora, mas subiu aqui para 5,56. Como assim? Pois é, essa é a complexidade do câmbio, né? Globalmente, o dólar perdeu força, sim, contra outras moedas fortes, testou mínimas, mas contra o real ele subiu. Por quê? Isso sugere que, apesar da fraqueza global do dólar, os fatores internos do Brasil, essa questão fiscal do IOF que a gente falou, os dados das contas externas, tudo isso está pesando mais na nossa moeda agora. O risco local está falando mais alto. Ah, faz sentido. O cenário interno pesando mais que o externo nesse caso. Entendi. E sobre geopolítica? Teve o cessar-fogo entre Israel e Irã? Como isso mexeu com os mercados? Trouxe um alívio? Trouxe um alívio, sim. O preço do petróleo, que estava pressionado pelo risco de conflito, recuperou um pouco ontem. Ajudado também por dados de demanda forte nos Estados Unidos. E essa percepção de que o cessar-fogo estava se mantendo, né? Menos tensão ali. Exato. E aí o ouro e a prata, que são aqueles refúgios em tempos de crise, caíram, porque o mercado sentiu que o risco diminuiu um pouco. Menos tensão geopolítica, menos busca por segurança nesses ativos. Lógico. Mas, olha, as relações EU-China continuam tensas, viu? A disputa por tarifas, minerais críticos, isso continua impactando empresas globais, tipo a FedEx, por exemplo. É verdade, essa tensão não some. Bom, então resumindo o dia de ontem. Desafios fiscais e saída de capital preocupam aqui no Brasil, mas, por outro lado, os setores exportadores mostrando força, como papel e celulose e o agro. Isso. Lá fora, a inteligência artificial impulsionando a tecnologia com tudo.
O dólar com essa dinâmica dupla, né, caindo lá fora, subindo aqui, e o cessar-fogo no Oriente Médio trazendo um alívio para os mercados, mas o comércio global ainda segue tenso. Exatamente. E fica a reflexão, né? Até que ponto esse otimismo todo com a tecnologia consegue compensar as preocupações com juros altos por mais tempo, os desafios fiscais aqui dentro e a sempre presente incerteza geopolítica e comercial no cenário global. É um equilíbrio delicado. Uma ótima reflexão para a gente continuar de olho. Obrigada pela companhia neste Se Liga Economia de hoje, 26 de junho de 2025. Mantenha-se informado conosco, voltamos em breve com mais análises para descomplicar a economia. Até a próxima!